Bom dia, meus caros. Estamos iniciando aqui a nossa quinta aula de ADS, tá? Continuando o nosso desenvolvimento. Eu já estou até com o meu Visual Studio aqui aberto. Significa que nós vamos ver algum tema ligado à parte prática, né? Na verdade, um tema bastante interessante, bastante agradável, digamos até, tá? A gente vai tratar de Bootstrap, né? Então, hoje, o encontro de hoje trata sobre Bootstrap. Beleza? Então, vamos direto ao assunto para que sim a gente possa codificar o nosso material de forma mais rápida, né? Lembrando, a prova semana que vem, sábado que vem, a prova já está pronta, tá? E a prova é toda baseada em todo o material que foi passado para vocês até agora. Então, todo o material disponível tá lá no Google Drive. As aulas estão gravadas no YouTube, então vocês podem se sentir à vontade para revisar todo o material para fazer a prova. A prova toda foi retirada desse material, então não tem nenhuma surpresa. Beleza? Vamos lá? O que a gente vai discutir? Nós vamos discutir os conceitos de Bootstrap, adicionando o Bootstrap, as tags e meta tags que deve ter lá no HTML. E quais são os componentes mais comuns que a gente pode utilizar. Inclusive, a gente vai trabalhando isso durante a aula, tá? Eu vou fazer um paralelo para a gente poder ir trabalhando isso enquanto a gente desenvolve. Eu vou deixar já aberto, porque eu vou trabalhar com esta página. Deixa eu dar uma olhada nesse teste aqui. Não. Esse aqui. Eu vou usar essa teste e essa index para que nós possamos entender como funciona o Bootstrap. Então, eu vou preparar essa página de teste para a gente poder mexer com ele. Tá bom? Ótimo. Vamos lá? Aqui. Beleza. Bootstrap. Vamos à definição. O que é, para que serve, né? Bootstrap apareceu como resposta para uma questão crucial: a falta de consistência devido ao uso demasiado de bibliotecas, o que acabou exigindo uma mudança rígida, rápida e objetiva. É aquela coisa, né? O colega tem uma biblioteca que ela renderiza e adiciona uns painéis, alguma movimentação. Empresta para mim. Aí empresta para você, que empresta para o outro, que empresta para o outro. É um esquema de pirâmide isso aí, né? Mas não tem uma homogeneização, né? Não existe uma padronização. Existe assim, um que empresta para o outro, que empresta para o outro, e assim vai. Não é isso que a gente quer. A gente quer um padrão, boas práticas no desenvolvimento, né? E não essa bagunça que a gente tem. Pois é. Foi inicialmente criado por Mac Otto e Jacob Thornton para o desenvolvimento web mais rápido e prático. Contém todos os tipos de templates baseados em HTML e CSS para várias funções e componentes. Então, olha só, toda aquela história de ficar emprestando o script do colega, copia dali, copia daqui, faz aqui, não, usa essa gambiarra aqui, tá? Não, acabou com isso. Você pode usar o Bootstrap e ele é padrão para todo mundo. Olha que legal. Por exemplo, navegação, sistema de grades, carrosséis de imagens e botões. A lista não é exaustiva, tem vários que podem nos ajudar. Isso é muito interessante. Ainda que o Bootstrap realmente poupe o tempo que os desenvolvedores gastam para gerenciar seus templates, o objetivo principal dele é criar sites responsivos. Olha só, a parte responsiva. O que é o responsivo, professor? Seria aquela parte que destina a aplicação para rodar em múltiplos dispositivos. Entendi. Isso é interessante, hein? Permite que a interface do usuário de um site seja otimizado para qualquer tamanho de tela, desde os dispositivos móveis até as telas mais robustas, de computadores mais potentes. Certo? Isso significa que uma aplicação pode rodar em várias plataformas, professor? Sim. Você pode ter a mesma aplicação rodando em perfis diferentes, mas atendendo a necessidade do atendendo a necessidade do ambiente, né? No caso, você tem várias
várias fontes, né, trabalhando para você. Você pode ter um desktop, você pode ter um navegador na Smart TV, na smartphone, no tablet, e todas as aplicações rodam iguais em todos os ambientes, tá? Isso é bastante interessante. O Bootstrap permite a gente fazer isso, tá? Muito legal. Por conta disso, os desenvolvedores não precisam se preocupar em fazer muitas versões de um mesmo site para todos os tipos de tamanhos e telas disponíveis. Isso também não faz com que a audiência fique limitada. Mais uma vez, se você pode desenvolver o mesmo site e apenas com a troca do dispositivo ofertar a variação da tua aplicação rodando em vários dispositivos, né, isso se torna uma vantagem. Mas, ao mesmo tempo, o Bootstrap também tem algumas desvantagens. Já já a gente vai falar sobre elas. Pela sua popularidade, mais comunidades sobre o Bootstrap têm surgido. Estes locais são ótimos para desenvolvedores e designers trocarem experiência, conhecimento e discutir as últimas atualizações para as funções disponíveis. Em outras palavras, você tem um vasto acervo de ajuda e documentação na internet para aquilo que você pretende fazer. Então, qualquer que seja a sua dificuldade, provavelmente alguém já passou por aquilo e aquilo já foi documentado. Isso é bastante interessante também. Assim como o jQuery, né? Nós temos o jQuery, um dos mais populares hoje utilizados no mercado. E nós temos agora o Bootstrap, que trabalha justamente nessa linha, né? Beleza. Como é que a gente faz para adicionar o Bootstrap, né? Vamos dar uma olhada. Para utilizar o Bootstrap na página, basta adicionar algumas tags na página, conforme o exemplo abaixo. O exemplo está meio rebuscado, mas ele está se referenciando a essas tags aqui, ó. Meta charset, meta http key, meta name. Logo abaixo ele coloca os CDNs, né, que é um link de referência, e ele usa aqui dentro, ó, alguns CDNs também incorporados ao body. Isso aqui não é boa prática não, tá? Mas a gente vai fazer direitinho, a gente vai fazer de acordo com o que a boa prática recomenda. Então eu já tenho isso preparado aqui em uma outra página, tá? Em um outro recurso aqui que eu utilizei. Então eu vou abrir esse recurso para a gente poder utilizar também. Só um minutinho. Deixa eu achar aqui a pasta. Peraí. Vamos fazer a coisa mais fácil, né? Aqui. Isso. Vamos pegar aqui o código. Vamos pegar um código de exemplo aqui. Pode ser o código aqui. Esse código serve para nós. Beleza. Vamos lá. Eu vou utilizar esse modelo aqui. Vamos dar uma olhada como que a gente pode aplicar isso aí na página através da introdução dessas tags aqui. Eu vou pegar o Visual Studio, que é a ideia que eu estou utilizando para desenvolver o nosso mecanismo. Eu vou usar esse documento de teste para a gente ver como que a gente implanta, tá, o Bootstrap na nossa aplicação. Então, esse documento de teste está limpo, só tem ali aquele script, né? O início de um CDN, né, para um JavaScript. Então a gente vai fazer algumas adaptações. Primeiro, a gente aplica a seguinte tag, né? A gente vai usar aqui o UTF-8. Beleza, já está definido. O UTF-8 seta que a nossa aplicação, a linguagem, o idioma que deve ser compreendido pelo navegador é o idioma do UTF-8. E o UTF-8 hoje é padrão na internet, né? A gente usa para tudo quanto é canto aí. Muito bem. A segunda tag que vai ser aplicada é essa. Meta equiv XUA compatible. Compatible, sei lá. O que ela fala? Ela determina a versão do Internet Explorer que deve renderizar a página. Gente, todos os scripts da internet utilizam o IE como padrão, tá? Apesar, padrão de métrica, né? Não é padrão de execução. Usando a versão Edge do navegador, ele fica configurado para usar o modo mais elevado possível. Não há exclusividade do Edge, tá? Todo mundo que trabalha com esse modo aqui de compatibilidade, ó, trabalha no modo máximo de compatibilidade
que hoje tem no mercado. Então, é a garantia que todos os navegadores vão renderizar as coisas de uma forma muito parecida. Outra tag que a gente tem é a tag que seta o tamanho da janela, né, que a gente está utilizando no dispositivo ou nos vários dispositivos que a gente vai renderizar. A gente usa o viewport para isso. A tag é essa aqui, metaname, viewport, content, e esse content, o conteúdo, seta o tamanho da janela que a gente está utilizando no momento. Nesse caso, eu estou dizendo que a largura do dispositivo é a largura da página. Então, o que tiver de largura, ele vai utilizar. Legal isso. O próximo, gente, é o CSS para utilizar o Bootstrap, né? Ó, vamos fazer uma substituição? Não, melhor. Deixa esse cara aí que a gente pode usar. Vamos colocar aqui, ó, o CSS do Bootstrap. Muito bem. Em seguida, eu uso o CSS o CDN do jQuery, né? Ó, o endereço onde está o jQuery, né? Então, eu aponto lá para o repositório de APIs do Google, que é o repositório oficial dele hoje, tá? Muito bem. Além disso, eu defino também outro componente utilizado pelo Bootstrap, que é o Popper, né? Olha lá, ó. O Popper, ele é um componente que ajuda o Bootstrap na construção e na renderização daquilo que você deseja mostrar. Containers, buttons, listas, tabelas, etc. Né? E por fim, mas não menos importante, o próprio biblioteca JavaScript, jQuery, do Bootstrap. Certo? Então, esse cara é a parte jQuery correspondente do Bootstrap. Existem sabores de JavaScript que atendem todas as necessidades do Bootstrap. Então, você vai ter o Bootstrap, o jQuery, né? Para o Bootstrap. Você tem o modo Angular JS e o módulo Angular, que é da versão 2 da versão 9, para o Bootstrap. Você tem o Vue.js para o Bootstrap. Você tem o React.js para o Bootstrap. Então, todos eles atendem a essa necessidade. Muito bem, vamos dar uma olhada aqui no código, ele explica um pouco mais, né? Garante que a página tem proporcional para 1, que é o viewport. Aqui é a parte que adicionamos o CSS, né? A parte da folha de estilos, né? Do Bootstrap. Aqui a gente está adicionando o CDN do jQuery, né? E aqui o JavaScript jQuery para o Bootstrap. Legal? Existem outros vários componentes que podem ser utilizados. Deixa eu dar uma olhada na garganta aqui, peraí. Existem outros vários componentes para jQuery que podem ser utilizados, mas esses são os componentes padrão, que são aqueles que a gente utiliza mesmo, tá? Vamos dar uma olhada agora na componentização. Conforme a gente for vendo, a gente vai aplicando, tá? Para a gente conhecer. Primeiro, vamos começar pelos containers. Para utilizar o Bootstrap, é necessário utilizar um container para envolver o conteúdo do site. Os containers são utilizados para preencher conteúdo dentro deles, tendo duas classes de containers disponíveis. Quando ele diz classes, são atributos HTML que nós aplicamos na nossa página. A gente vai ver os dois. O container, que fornece um container de largura fixa de forma responsiva, e o container fluid, que fornece um container de largura total, abrangendo toda a largura da janela de visualização. Não é responsivo. Quer dizer que já mudou de dispositivo, ele vai continuar renderizando naquele tamanho. Isso é um problema, tá? Como é que a gente usa esses caras? Vamos voltar para o Visual Studio e vamos definir o nosso container. Geralmente a gente usa div para container, tá? Então, vou setar um div aqui. Aqui eu vou colocar a classe, né, que eu quero utilizar, que é container. Beleza. Setei um container para a página. Eu posso usar container ou eu posso usar container fluid. Opa, sem mais. Container fluid. Ô Luiz,
Oi, pois não, Só Ciro. atrapalhando. Só atrapalhando aí. Mas o Bootstrap, ele tem um parâmetro que você passa nele que ele deixa meio que o site responsivo, não tem? Sim, é você usar o container puro. Ah, entendi. É que eu criei um projeto esses dias, né? E aí eu tenho lá no próprio site do Bootstrap, né? Tem na documentação dele lá. Tinha um Aham. parâmetro que você passava, eu não sei se era um script, acho que era um meta mesmo, você passava, que ele deixava o responsivo automaticamente, entendeu? E aí você só setava nas classes, mais ou menos, algumas classes especiais, né? Como se fosse tabela, você tinha que setar na tabela, por exemplo. Mas Aham. entendi o que você quis dizer. Nesse caso aí, talvez seja na versão mais nova que tenha. Ele tem algumas Ah, recentes. entendi. Saiu um Entendi. Bootstrap, saiu o Bootstrap 5. Esse eu estou usando o padrão que é lá do W3 School, tá? Uhum. E esse padrão do W3 School, ele é o Bootstrap 4. Ah, entendi. Esse cara aqui, Tranquilo. tá? Esse cara que a gente está usando de padrão. E Uhum, entendi. pode ser que na versão nova eles tenham introduzido mais coisas, tá? Entendi. Bem provável. Então vamos lá. Vamos continuar aqui com a parte do container, né? A gente desetou um container, então vamos apresentar o que dá para fazer com esse cara. O container fixo, ele é baseado nessa tabelinha de renderização que vocês estão vendo aí. De acordo com a largura máxima que é setado lá no meta, é que ele estabelece o tamanho do container que vai aparecer na tela. Então, os tamanhos que nós temos são esses. É o extra pequeno, ou SM, né? Extra small. X small, desculpa. Não, SM? É, isso mesmo. SM. Aí você tem, não, XM, SM, MD, G e XG. São os tamanhos que ele estabelece dentro do código, tá? E cada um deles, ó, utiliza uma largura máxima especificada por um tamanho de pixel, né? Como é que faz esse cara aqui, professor? Você tem que usar isso dentro do seu código. E a gente vai ver mais para frente. Eu vou setar lá uma montagem de divs e a gente vai utilizar isso aqui, tá? Então vamos lá. Para setar o container, a gente já até fez. Vamos colocar lá um texto, né, para a gente verificar como é que funciona. Então aqui eu vou colocar um H1 da vida aqui, testando o Bootstrap. Beleza. Aí ele põe até mais coisa aqui, né? Um texto qualquer. Tá bom, vai, vamos colocar. Vamos ficar parecido, né? Aqui um texto. Vamos dar uma olhada como é que isso aqui vai ficar? Então, usando o Visual Studio, né? Eu seleciono o teste, botão direito, e eu mando visualizar no browser, tá? Lembrando, estou usando o Visual Studio por uma simples comodidade, por causa do servidor web que ele tem embarcado. E aqui a gente tem a nossa paginazinha, ó. Testando o Bootstrap, um texto qualquer. Olha que legal. Lembrando, aqui não tinha nada, né? E eu não usei CSS nenhum. Eu não apliquei tamanho de nada, estilo de nada. Não fiz nada. Eu só coloquei o container, tá? Muito bem. O que mais a gente pode ver aqui? Aqui ele tem a definição do fluid, né? Que o fluid é para criar um container de largura total, que sempre ocupará a largura da tela. O width é sempre 100%. Então, nesse caso aqui, ele é indicado para você desenvolver uma mesma página para rodar em vários dispositivos diferentes. Tá? Se você quer desenvolver uma página para rodar em vários diferentes e você sempre quer ocupar o espaço máximo que você tem de largura do dispositivo, você pode usar Container Fluid para fazer isso. Tá? Ele não é responsivo. Essa parte não é responsiva. Tá? Vamos continuar aqui. Aqui ele tem alguns exemplos que dá para a gente brincar com o nosso container, né? Tipo cor, borda, essas coisas assim. Por exemplo, ele seta aqui uma borda, ó. Eu vou até brincar com esse cara. Eu vou colocar uma borda nele. Eu posso setar também outras cores, né, disponíveis.
Aqui ele seta o container como sendo fundo negro, né? Background negro é negro. E aqui eu seto o background primary. O padrão é usar isso, né? Inclusive a gente vai trabalhar com o branco mesmo. Então vamos voltar lá e vamos colocar uma borda no nosso container. Borda. Vou voltar para a renderização desse cara. E aí eu dou um F5 para visualizar a bordinha. Beleza. É o básico, né? Para a gente introduzir o conteúdo, tá bom. Muito bem. Tem outras possibilidades que a gente pode aplicar, usando cores de fundo, né? Usando cores de texto. Mas eu não vou me prender a isso por... Vamos em frente. Grids. Por isso, para usar os grids, a gente tem que compreender como que ele divide esses grids na tela, tá? O sistema de grade do Bootstrap é construído com Flexbox e permite até 12 colunas na página. Se não quiser usar todas as 12 colunas individualmente, você pode agrupar as colunas para criar colunas mais largas. Ele está falando disso aqui, gente. O Flexbox cria um esquema de 12 colunas na página, separadas por tabela. Mas é uma tabela e não é uma tabela, porque não usa, né, a tag table do HTML. Ele divide internamente esse esquema. Ele faz esse esquema para você através do próprio Bootstrap. E o que é interessante é que você pode organizar o teu código aqui, ó, para atender necessidades, né? Tipo, a demonstração. Eu quero agrupar de 3 aqui para ir encaixando os meus campos. Você pode fazer isso. Você pode usar o encaixe de 4 em 4, não pode ultrapassar o 12, tá? Então, o somatório dessas colunas para a mesma linha não pode ultrapassar 12. Então, o somatório tem que dar 12. Então, aqui ele está dividindo em 3 de 4. Eu posso fazer 4 de 3, 6 de 2. Eu posso fazer colunas diferenciadas também, né? Aqui, ó, eu junto duas colunas aqui, por exemplo. Eu coloco uma coluna de 4 e uma coluna de 8. Aqui eu tenho duas de 6, por exemplo, ou uma de 12. Professor, como é que eu faço isso lá na página? Vamos lá? Eu vou definir esse cara seguinte. Deixa esse texto aqui. Ou melhor, vamos fazer o negócio bem feitinho, né? Aqui, ó. Div, beleza? E aí, primeira coisa, eu defino a linha. Então, eu coloco o class dele como sendo rol. E a linha. Em seguida, eu defino a coluna. Div, class, call. E eu posso trabalhar de formas diferenciadas. Ele até cita aqui no texto. Vamos avançar um pouquinho para vocês verem. Esse é o esquema de classes separadas por dispositivos, né? Você tem várias classes. Aqui a menor, o extra pequeno, né? Aí você tem o small, que é 576 pixels a tela, ou a largura total. O MD, que é o médio, de 768. O LG, que é o grande, com largura maior, igual ou maior que 992. E o extra grande, né? O X-Large, que é a largura maior que 1.200 pixels. Beleza. Então quer dizer que se eu usar essas classes aqui, professor, ele vai atender a minha necessidade? Vai. E você pode, as classes, ela pode, como eu disse, né, elas podem ser misturadas, né, combinadas, tá? Mas o ideal é que você escolha um padrão e se fixe nele, tá? Aqui a forma de declaração de colunas fixas, tá? Olha só. Vamos lá, era aqui que eu queria chegar. Vamos lá para o nosso código e vamos colocar 3 colunas fixas. Ele vai dividir para nós, tá? 3 colunas fixas. Eu vou colocar aqui, ó, o testando Bootstrap. Eu vou colocar aqui nessa primeira. Certo? Não, vamos fazer melhor. Vamos pegar aqui. Acho. Vamos pegar esse texto qualquer e vamos colocar ali na frente, ó. Vou colocar aqui. E aqui eu vou colocar
E aula de sábado, certo? Vou colocar a data, né? Hoje é 3/10. Beleza. Vamos renderizar isso aqui. Deixa eu tirar o excesso de linhas aqui. Bem. Vamos lá para a página, ver como é que ficou. F5. Opa! Ó, ficou diferente, hein? Legal, ele deu uma adequada. Esse testando o Bootstrap ficou meio grande, né? Vamos diminuir? Ele está como H1, vamos colocar ele como H3, tá bom? Ah, olha que legal, ficou bem diferente, né? Muito bom, muito bom, muito bom. O objetivo é esse. É a gente entender como funciona esse cara. Bom, a gente já compreendeu como é que funciona o lance das divisões e que eu posso utilizar os outros tamanhos, né, de tela para especificar. O que eu costumo fazer? Eu costumo fazer o seguinte, gente. Eu costumo trabalhar com o MD, tá? Eu pessoalmente trabalho com esse cara aqui, ó, MD. Porque é dispositivos médios, é para atender a grande maioria que nós temos hoje de dispositivos no mercado. Então, como é que faz para fazer isso? Eu venho aqui, ó, coloco MD. Ou MD. Tá? Vamos renderizar a tela para ver como é que ficou. Nem mudou. Porque o meu dispositivo é grande, né? A minha tela é 1980. 1920 por 1080, né? Certo? Então, ele nem mudou. Beleza. Mas eu posso fazer outras coisas aqui também, né? A partir do momento que eu venho aqui, eu posso estabelecer, por exemplo, que... Eu posso estabelecer, por exemplo... Deixa eu só atender aqui. A coordenação me cobrando algumas coisas aqui. Depois eu respondo. Vamos lá? Vamos colocar aqui, por exemplo... Eu quero fazer uma variação. Vamos dar uma olhada na nossa tela para a gente poder fazer variação de tamanho, né? Ó, eu poderia colocar aqui, por exemplo, 3 para esse cara, 3 para esse cara e 6 para o do meio. Poderia? Poderia. Então vamos lá, vamos fazer isso, ó. 3, 3. Beleza, vamos rodar isso aqui? Vamos ver como é que ficou? Tá salvo. Vamos dar uma olhada no nosso teste. Olha lá, ficou diferente, hein? Ah, mudou muita coisa? É porque a gente não está alinhando, mas se a gente alinhasse, a gente pode aplicar as cores também, né? Para a gente poder definir as cores, né? Por exemplo, eu posso colocar aqui nesse teste, eu posso usar essa combinação, ó, por exemplo, BG. Eu posso usar aquela configuração que a gente viu do container, né? Eu posso vir aqui e fazer isso aqui, ó. Ele aceita? Aceita. Eu posso trabalhar. Então, eu posso colocar, por exemplo, BG Dark e Text White. Vamos colocar isso aqui lá? Vamos ver como é que ele vai ficar? BG Dark. Vamos ver como é que ele vai ficar? O que, que ele vai fazer lá na página? Se ele vai aceitar, ó. Ele aceita. Tá vendo? Olha que legal. Muito interessante. Reparem, por favor, que eu não escrevi CSS nenhum. Eu só estou usando o Bootstrap para me dar a resposta para aquilo que eu quero. Beleza? Onde mais eu posso aplicar Bootstrap, além das grids, professor? Eu também posso aplicar em tables. Ah, lá, mas table é coisa antiga. Mas tem muita gente que usa ainda, viu? Muita gente mesmo. E eu já deixei, a gente tem uma table aqui feita, em umas aulas atrás aí, ó. A gente fez essa table aqui, ó. Lembra? Vamos dar uma olhada como é que tá essa table aqui, ó. Ó.
Essa é a table agora. Presta atenção. Nós vamos aplicar Bootstrap nessa table para ver o que a gente pode fazer aqui, tá? De acordo com a teoria lá, ó, ela fala que a gente, para aplicar Bootstrap na tabela, basta usar a class table, que adiciona o estilo básico. E aí eu tenho outros modelos de tabelas que eu posso utilizar. Table stripped, que são as listas zebradas. O border, que adiciona bordas em todos os campos da tabela. O hover, que adiciona um efeito de foco em uma linha, quando eu passo o mouse por cima. O table dark, que adiciona um fundo preto na tabela. O table borderless, que remove as bordas da tabela. E eu tenho classes contextuais que podem ser empregadas em células. Vamos dar uma olhada nisso aqui? Classes que podem ser empregadas em células, professor. Sim. Vamos colocar o Bootstrap aqui? Ó, vou pegar esse cara aqui. Esses caras todos, ó. Vou criar tudo. E aqui, ó, ele não tem título, não tem nada, então a gente pode utilizar, né? Beleza. Aí eu tenho que aplicar um modelo, né? Eu preciso do container. Então, vamos colocar div class container. Muito bem. Aí eu vou trabalhando com div role, class role, né? Aí eu vou adequando conforme a minha necessidade. Eu gostei daquele modelo lá, então vamos colocar aqui, ó, div class. Eu vou deixar meio aberto, eu vou colocar só call. Traço md, tá bom? Vou copiar, 2, 3. E aí eu coloco aqui, ó, traço 3, traço 6 e traço 3 também. Aí eu vou pegar esse H, eu vou mudar ele para 2, para a gente ver como é que fica. E aí eu jogo para dentro desse call de 6 aqui. Legal? Beleza. Primeira parte, feito. Segunda parte, eu preciso adicionar a table aqui para dentro, né? Então eu tenho que mudar a posição. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa table inteira aqui, ó. Vou recortar. Vou vir aqui. Vou criar um rol para ela. Olha só. Um class role. Vou colocar uma call também, mas eu vou colocar um call de 12, né? Eu quero a tabela inteira. Class call traço md traço 12. Legal? Aí eu ponho as tables aqui dentro. Vamos ver como é que tá ficando? Opa! Já deu uma cara diferente no nosso negocinho aqui, né? Vamos lá, vamos ver o que mais dá para fazer. Bom, vamos setar a classe aqui para a tabela, né? Ó, class igual a table. Vamos dar uma olhada nesse cara, como é que funciona? Vira aqui. F5. Olha a diferença. Pô, ficou muito legal, né? Ficou muito bom. Muito bom mesmo. Vamos voltar aqui para o nosso HTML aqui, né? E vamos começar a brincar. Eu gosto desse tipo aqui, ó. Vamos ver se vocês concordam. Eu gosto de usar. Você pode misturar, tá? Você pode misturar os tipos. Por exemplo, eu vou deixar a tabela negra. Eu vou escurecer tudo. Vou aplicar um dark ali, ó. Table, traço. Eu posso deixar table, traço dark. Eu posso fazer isso? Posso. Eu posso combinar tipos, né? Vamos dar uma olhada como é que vai ficar, ó. Olha que legal. E aí eu também posso fazer o seguinte, ó. Usar table hover. Então, olha, eu estou combinando tipos, né? Em vez de estar escrevendo CSS, que só para fazer o CSS daquela tabela escura já seria um parto. Esse aqui, então, nesse fala. Dá uma olhada, ó. Salvei lá. Vamos vir aqui, ó. F5. Não fez nada, professor. Fez sim. Ó.
ele mostra aonde eu estou no momento. Olha que legal. Que legal isso aqui, gente. Muito bom. Beleza. Eu poderia também aplicar por linha, né? Usando o contextual aqui, ó, que ele explica para nós aqui, ó. Eu tenho primary, sussex, danger, info, warning, secondary, active, light e dark. Muito bem. O dark a gente já está usando. A gente podia empregar em uma linha. Aqui, ó, ele fala assim: ó, você pode empregar na tabela inteira, nas linhas ou apenas nas células. Vamos fazer essa brincadeira? Vamos empregar um azul em uma linha? Ah, eu quero destacar uma linha específica. Por exemplo, eu quero dizer que a linha do Dino aqui, ó, primeiro, ó, ela é class igual. Como é que é lá o código? Ó, table, traço, primary. Então, vamos voltar lá. Table, traço, primary. Muito bem. Como que fica? É só para a gente entender como funciona. É porque ele fez a combinação de cores ali, né? E não, acabou não ficando muito legal. Mas tudo bem, não tem problema. É para a gente entender só, então não vamos nos preocupar com isso. Eu posso colocar, se alguém achar ruim, ficou feio, não sei o quê, coloca aí em text, traço, a gente usou white lá, pode ser black aqui, ó. Será que ele aceita? Vamos ver? Dá um F5 aí. Não, ele não aceitou. Para aquilo ele não aceitou. Então, ele não aceitou aqui. A gente tem que analisar para escolher melhor qual que vai ser a cor que a gente vai utilizar ali depois, ou qual é o comando Bootstrap que permite a gente trocar a cor. Mas a finalidade não é bem essa. Eu quero agora, por exemplo, aplicar um Table Danger em um deles, né? Ó, vou pegar uma célula aqui da Fran. Class 2, Table, traço, Danger. Beleza. Uma única célula. F5. Olha lá, ó. Então eu posso fazer alguma coisa parecida com o que o Excel faz? Pode. Pode. Dá um pouco de trabalho, envolve programação, mas dá para fazer. Tá? Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora, o que eu quero fazer? Deixa eu voltar aqui para encerrar essa parte aqui, né? A gente já viu como é que funcionam as classes. Aqui as referências do W3 School, né? Então, o que eu quero agora? Deixa eu mostrar para vocês. Eu quero voltar minha atenção para essa tabelinha, essa página que a gente construiu aqui, né? Essa página que a gente construiu aqui está consumindo lá, né, recursos. Eu quero aplicar Bootstrap nesse cara. Vamos aplicar Bootstrap nesse sujeito aqui, tá? Que vai ser a última parte que a gente vai fazer antes da gente partir para o material de prova mesmo, propriamente dito. Então, eu vou pegar aqui e vamos fazer algumas modificações disso aqui para ele ficar melhorzinho. Eu coloquei um botão olhar aqui, CC1, a turma é ADS, não tem nada a ver. O que eu fiz aqui, eu estava empolgado. Estava lembrando da outra turma. Dizer um olá, tal, aí a lista de estados, para a gente renderizar estados. Legal. Vamos fazer uma nova página que faz um mestre detalhe de estados e municípios, porque aí isso faz parte do trabalho que tem que ser entregue, né? Que a gente tem que entregar. Então, estados é essa página aqui. Agora, e municípios por estado? Vamos fazer municípios por estado usando o Bootstrap? Vamos ver como é que funciona? Eu já tenho isso meio que preparado, tá, gente? Deixa eu vir aqui no... Vou deixar o Visual Studio aberto. Vou vir aqui.
Então, eu já fiz isso e deixei pronto. Eu quero explicar algumas coisas para vocês, então isso aqui vai ajudar bastante no que eu quero explicar, tá? Então, vamos lá. Vou abrir o code. Agora a gente vai fazer uma coisa um pouquinho mais rebuscada. Vai demorar um pouquinho, a gente vai estourar um pouquinho o tempo da aula, mas vale a pena, tá? Vamos lá. Eu vou criar um novo script aqui, uma nova pasta chamada script, onde eu vou tirar o JS. Eu vou usar o JS fora da página, tá? Eu vou chamar uma página, eu vou criar um CDN, mesmo que seja interno, para que a gente possa fazer isso, tá? Então, eu vou criar uma nova página aqui na pasta HTML chamada Municípios por Estado. Aqui, uma nova página. Municípios por Estado. Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar a aplicar todo o nosso material desde já, né? Eu já vou também aproveitar aqui e criar, dentro da pasta script, eu vou criar esse arquivo aqui, ó, JavaScript File, né? Vou criar um arquivo com o mesmo nome, municípios por estado. Eu não preciso colocar extensão, porque ele sabe que é um JS, tá? Ó, ele vai criar o arquivo JS para nós. Muito bem. Já vou deixar pronto também o ao onload de página. Lembra que a gente falou sobre isso? Function, jQuery, tá? Function, beleza. Isso aqui é equivalente ao onload de página. Legal. Aqui eu já vou, na página HTML, aplicar o meu modelo lá do para usar o Bootstrap. Então eu preciso colocar tudo isso aqui, ó. Beleza? Eu coloquei tudo isso aqui. Gente, apenas lembrando que esse código vai estar disponível lá no Google Drive, tá? Assim como os outros códigos estão, esse também vai estar disponível lá para vocês poderem estudar. Muito bem. Além disso, eu vou criar aqui, ó, script, tá? De que tipo? JavaScript, né? Text JavaScript. É um CDN, mas é um CDN interno, né? Ó. Ele aponta para a pasta script, para o arquivo municípios por estado, JS. Então, quer dizer, a gente vai colocar bastante coisa lá dentro. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Primeiro, div class container border. Eu vou usar uma borda. Beleza. Aí, eu já deixei alguma coisa pronta para que a gente possa usar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar a identificação aqui, né? Que é o topo da página. Ó. Eu criei role, né? Vamos criar a linha, beleza? Aí aqui dentro eu vou criar o seguinte. Eu vou criar esse cara. Eu tenho duas colunas, tá? Vamos ver? Olha lá. Eu tenho a coluna, uma MD4, onde tem o texto Projeto ADS 2020-2. E logo embaixo eu tenho municípios por estado. Beleza? Encerrei essa role por aqui. E a partir daqui eu começo a introduzir as novas. Gente, como está pronto, a gente deixar mais ágil, eu vou copiar, colar e explicar para vocês o que eu estou fazendo. Beleza? Então vamos lá, ó. Eu vou adicionar uma nova role com duas colunas, tá? Eu estou usando 6x6. Olha lá. Selecione o estado e em seguida eu coloco um combo de estados. Um drop-down, né? Beleza, um select HTML. Em seguida, eu coloco mais um grupo, mais um row, só que dessa vez adicionando um texto. Selecione um município. Opa! A dificuldade é mais aí. E um combo também para município. Então tem um de estado e tem um de município. Mestre detalhe, né?
Beleza. A partir daqui, eu começo a introduzir o painel de visualização dos detalhes do município. Então, o que eu vou fazer? Ó, div, eu coloco um ID, eu criei um div, um ID separado, não é um row, tá? Presta atenção. Vou chamar ele de PNL detalhes, de painel, né? Painel de detalhes, tá? E aqui dentro desse painel de detalhes, eu vou desenvolver aqui as linhas e colunas que correspondem ao painel dos detalhes, tá? Vamos dar uma olhada? Já está pronto, eu só vou copiar, colar e explicar para vocês. Então vamos lá. Ó. Primeira, o cabeçalho desse cara, que é detalhes do município. É um MD de 12. Em seguida, uma linha com 4 colunas, definidas como MD3. Dá uma olhada. 4 colunas, onde eu tenho um ID, um text, o nome e um text. Então, são 4. Então, ID e nome, né? ID e o campo texto que vai trazer, que está como somente leitura. Bastante atenção nisso aqui, tá? Ó. Isso aqui vai ser preenchido pelo jQuery. Ah, pelo jQuery. Então, eu coloquei aqui esse row que traz o nome, né, o ID e o nome do município. Aí eu coloquei também um outro row para microrregião, né? Que é um cabeçalho, né, dentro, que é um objeto dentro de um objeto lá no JSON de resposta. Professor, como é que eu sei o JSON de resposta? Pelo Postman, né? A gente está usando a documentação do IBGE. Se você quiser, você pode usar a documentação do IBGE para se basear. Mas, usando o Postman, você tem uma resposta melhor. Dá uma olhada. Inclusive, o Postman vai abrir exatamente na consulta que a gente quer. Eu tenho aqui ó, a consulta de estado, a consulta de municípios daquele estado, e eu tenho a consulta de um único município. Justamente aquilo que a gente vai fazer em cascata. Professor, se eu quiser saber todos os estados, é só você tirar uma palavra, o número 50 daqui, ó, deixar só estados. Vamos disparar? Olha lá. Já veio. Beleza. Se eu quero um único estado, é só adicionar o código desse estado aqui. Eu já sei que o 50 é o Mato Grosso do Sul. Então eu clico aqui, ó. Beleza. Então essas são as informações do estado. Muito bem. Municípios daquele estado. É um array de objetos do tipo município. Se eu quero saber um município específico, eu preciso desse ID aqui, ó. E aí eu coloco nessa pesquisa de municípios. Se eu executo, ele traz o JSON correspondente àquele município. Eu quero chamar a atenção para vocês isso aqui, ó. Como que eu montei aquele HTML? Baseado nessa resposta, olha só. ID, nome. Aí eu tenho um objeto chamado microrregião, que tem ID, que tem nome. Dentro dele eu tenho outro chamado mesorregião. E como é que eu faço para acessar objetos dentro de objetos? Programação orientada a objeto, né, gente? Ponto. É o objeto, ponto, propriedade. Programação orientada a objeto. É a parte que o JavaScript possui de orientação a objeto. Beleza. Baseei, então, a minha construção nesse JSON de resposta. E eu fiz só até microrregião. Mas o trabalho de vocês, lá para o trabalho, vocês têm que trazer tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui. E importante, ó. Presta atenção. Tá tudo minúsculo, exceto o F. O F não está minúsculo. Prestem atenção nisso, tá? Para trazer isso aqui, a gente vai ver daqui a pouco como que a gente faz lá no jQuery. Eu tenho microrregião e aqui eu vou criar outra row parecida com o que eu fiz ali em cima, com 4 colunas. Olha só. 4 colunas, ID e nome. Tá vendo?
Faz ID em nome de quem? Da micro-região. Certo? Muito bem. Vamos dar uma olhada nesse HTML, como é que ele ficou? Ó, eu vou abrir ele no navegador, só para a gente ter uma ideia. Então, repara que eu separei a renderização. Peraí, que ele abriu em outra tela, gente. Eu separei a renderização em duas partes, né? Eu fiz primeiro isso aqui. Ó como é que ficou legal. Tá, ficou legal, ficou legal. Eu fiz isso aqui primeiro, que seria a casca, a interface. Agora eu vou para a parte do jQuery. Que, na verdade, a parte de jQuery é bem repetitiva, tá? Mas é importante a gente entender como renderizar isso aqui. Agora, vamos trabalhar com esse cara. Esse cara, ele foi feito, tem que ser feito por partes, tá, gente? Então, vamos trabalhar em partes com esse sujeito aqui. Primeiro, eu preciso definir um método chamado eventos. Function eventos. Maiúsculo, né? É método. Beleza. Dentro dele, eu preciso definir duas coisas. Os eventos que ocorrem quando eu mudo de valor dentro do combo de estados e dentro do combo de municípios. Por quê? Vocês repararam que não tem nada no HTML que diz o que acontece? Aqui, ó. Tá vazio. Não tem evento nenhum aqui, ó. Não tem um onChange, que é o evento que a gente quer, ó. Não tem aqui. Certo? Porque a gente vai setar isso do lado do jQuery. É o jQuery que comanda o comportamento da página. Então, primeiro, eu vou setar o evento que eu quero que ele faça quando mudar o valor de estados. Eu vou lá no combo de estado, aqui, ó. Na hora que eu clicar aqui, ele tem que fazer alguma coisa. Aqui não está fazendo nada porque está vazio, né? Mas a gente tem que colocar esse código aqui agora. Então, vamos lá. Primeira parte. Vamos fazer o combo do estado, ó. Beleza. Na hora que eu selecionar o combo de estados, ele vai disparar um método chamado carregar municípios, que vai preencher o segundo combo. Esse carinha de baixo. Certo? Muito bem. E na hora que eu clicar naquele carinha de baixo, ele vai trazer os detalhes do município que eu quero exibir. Então tem um segundo evento aí, ó. Esse cara. Olha lá. Ele pega o valor que eu selecionei e manda eu carregar detalhes do município. Beleza? Esses métodos não existem, nós precisamos codificá-los. Então tá. Finalizei os eventos, é só isso por enquanto. Então, logo de cara, eu já vou pegar esse eventos e colocar aqui dentro, ó. Na hora que ele carregar a página, ele já registra esses eventos aqui para nós. Legal. E aí, eu preciso fazer o quê? Eu preciso carregar a primeira vez, fazer a primeira carga, né? Carregar esse sujeito aqui, ó. Eu preciso? Não tem nada nele agora. Então, como que a gente faz isso? A gente emprega esse método carregar estados. Tá pronto aqui o método, ó. Vou colocar aqui para vocês. Vou explicar. Esse é o carregar estados, tá? Eu seto a URL que eu vou apontar, que é lá do serviço, né, do IBGE. Aí eu disparo aquele método que a gente já viu, o $get, que executa a pesquisa. Eu passo como parâmetro o recurso, que é o endereço. Em seguida, eu crio uma function dentro do $get que vai tratar o valor do retorno e o status de resposta do servidor HTTP. Aquele HTTP 200, 400, aqueles valores, certo? Muito bem. O que eu faço logo de cara? Eu testo se o valor de retorno for igual a zero. Se for igual a zero, quer dizer que a pesquisa não deu certo. E ele não obteve os dados. Tá? Aí, olha só. Se ele... se deu certo, eu escondo o painel de detalhes. Muito bem. Eu adiciono uma option ou um valor lá dentro da lista do combo
que está escrito assim, selecione o estado, para não ficar uma coisa vazia, né? Uma coisa sem dados lá para retornar. E em seguida, eu dou um for each nesse retorno. Lembrando, se isso é uma lista de estados, a resposta está em formato de quê? É um JSON, e dentro desse JSON tem o quê? Tem um array. Ah, então quer dizer que é um array? Então eu posso fazer um for each dentro desse array? Posso. Cada linha desse array, cada item desse array, eu vou armazenar aqui nessa variável. Então, toda vez que ele rodar aqui, ó, a variável estado vai pegar retorno, retorno de índice i. Então, ele está varrendo objeto por objeto. Está dentro de um array, né? Pegando item por item do array. Então, ele pegou o estado que eu estou naquele momento e ele adiciona esse estado aqui dentro, ó. Ele põe o valor, que é o ID, e põe o texto, que é o nome. Beleza? Muito bem. Então, o que está faltando? Eu pegar esse cara, que é a chamada do método, e colocar aqui dentro. Ó. Quando carregar a página, o método vai ser executado. Vamos ver como funciona isso? Já salvei. Vou vir aqui e vou dar um F5. Opa! Já mudou a bagaça. Legal. Olha os estados aqui. Muito, 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 muito legal. Se a gente clicar em alguma coisa, vai dar erro, né? Porque a gente não codificou municípios. Vamos fazer isso agora. Gente, esse carregar municípios é muito parecido com esse, o que muda é o URL. Observa só, ó. Eu tenho ele pronto aqui, vou colocar para vocês aqui. Ele é muito parecido com esse método de carregar estados, ó. Dá uma olhada. A URL, só que dessa vez eu estou colocando o código do estado aqui no meio, né? Aí, o que eu faço? Eu faço o $get, da mesma maneira que a gente fez ali. A gente testa o valor de retorno, do mesmo jeito que a gente fez. E aqui, a gente continua. A gente esconde o painel de detalhes. A gente zera o combo de municípios, esvaziando ele. A gente adiciona um item. Selecione um município, para não ficar feio, né? Ficar um negocinho elegante, bonitinho lá e tal. E aí a gente faz um for dentro do array de municípios, que a resposta vem no formato de array. A gente já viu isso. Para cada item do array, eu guardo aqui nessa variável município e eu adiciono um item usando os valores ID e nome que estão na variável município. Muito bem. A partir daqui, o nosso código ali já funciona. Certo? Vamos dar uma olhada? Seleciona o estado. O Rio Grande do Norte. Opa! Selecione o município. Olha lá. Ele trouxe os municípios do Rio Grande do Norte. Ó. Funcionou? Funcionou e funcionou bem. O que está faltando agora? Os detalhes, né? Vamos voltar aqui para a nossa página. Nosso HTML aqui. Está faltando esse evento aqui, ó. Esse método. Carregar detalhes município. Que é muito parecido com os outros. Só que em vez de um array, ele carrega um objeto só. Então vamos lá, ó. Tá pronto aqui. Vou colocar para vocês e vou explicar. Gente, ele é muito parecido com o outro. Só que a diferença é que agora eu vou mostrar, ó, eu estou mostrando o painel de detalhes, eu faço show, né? Então eu exibo aquele painel de detalhes, eu pego, como a resposta é um objeto e não um array, eu abro direto, né? Então eu pego ID e abro lá em retorno.id. Nome, recebe retorno.nome. E aqui que está um mistério para resolver essa questão aqui, ó, de como que faz para carregar esses negócios aqui, tá? Ó, tá vendo? É um objeto dentro do outro. Gente, a gente usa a orientação objeto para ver isso, né? Olha lá, ó. Retorno ponto microrregião com 2 R's ponto ID. Aí, nome microrregião recebe retorno ponto microrregião ponto nome.
certo? E aí eu atribuo esses valores às minhas caixas de texto que tem lá no HTML, né? Essa parte aqui, ó, a parte final aqui, ó, txt-id, txt-nome, txt-id micro-região, txt-nome micro-região. É exatamente o que eu atribuo aqui embaixo, ó. Beleza. Muito bem. Vamos rodar de novo? Só que agora com esse método. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos voltar para a nossa página. Vamos dar um F5. Seleciona o estado. Maranhão. Seleciona um município. Eu vou pegar... Vou achar São Luís. Cadê São Luís? São Luís do Maranhão. Vamos lá. São Raimundo, São Luís. Aqui, ó. Selecionei São Luís e ele traz para mim um painel de município carregando os dados, né? O ID do nome, o ID e o nome do município, o ID e o nome da microrregião. E para o trabalho de vocês, vocês vão seguir essa mesma linha, trazendo as outras informações que tem no Postman, né? Ó, mesorregião, UF e região. Certo? E vocês já viram como fazer isso, né? Ah, é só usar a orientação objeto lá, professor. Retorno, ponto, microrregião, ponto, mesorregião, ponto, UF, ponto, região, e aí eu pego ID, sigla e nome. Entenderam? A gente já usa isso aqui no código, né? Ó, dessa forma aqui, ó. É só entender como é que funciona, né? Tem que fazer a consulta, tá, gente? Tem que usar o Postman para ver o resultado. Ou isso, ou você abre a documentação do IBGE para ver como funciona. Eu prefiro olhar por aqui, porque você está olhando o resultado final. É bem melhor, tá? Muito bem. Feito isso, acabou. Nosso código está funcionando perfeitamente bem, né? Se eu mudar aqui de estado, ó, o que vai acontecer? Amapá. Sumiu os detalhes. Eu vou selecionar a Serra do Navio. Olha lá, já trouxe os detalhes. Legal? Vou pegar o Oiapoque. Olha lá, mudou tudo. Beleza? Então, nosso código está funcionando perfeitamente bem, gente. Certo? Chique no último? Alguma dúvida? Molezinha, né? A gente já sabe como utilizar o jQuery. A gente já sabe como fazer aplicar o Bootstrap. O Luiz, é bem interessante, eu estou trabalhando com isso aí no meu serviço, está fazendo um consumo também de uma API, só que a gente está fazendo em Java, então já é mais, não é complexo, né? Mas a linha é essa daí mesmo, de fazer o consumo, ela tem uma regra, da mesma forminha assim que você passou aí, ela tem também dela os arreios dentro dela, então eu já consigo consumir ela, só que aí agora eu tenho que setar ela dentro fazer os sets, né, dentro dos parâmetros dentro do Java. Aí eu tô nessa complexidade, estou estudando sobre isso agora. Aí é um pouquinho mais complexo, mas não é tão difícil assim não. Você vai ver, já você vai conseguir entender, porque isso aí você tem que entender a estrutura de orientação a objeto do Java. Não é difícil, tá? Não é difícil. Do C# é muito mais fácil. Tá? Então, que tipo assim, a gente tem um sistema antigo que tem na empresa lá, né? A gente se alimentava via a banco, né? O sistema ele se alimenta através de um banco, né? Banco de dados, né? Só que tem novos documentos esses novos documentos estão em APIs, entendeu? Já uma nova tecnologia, né? E aí a gente tem que fazer esse programa consumir agora as API para dar continuidade, fazer os novos processos de documentos lá, né? Que são outros documentos, né? Que estão nessa API. O programa já é pronto para alimentar através do banco, né? Do banco mais quer, né? E agora a gente tem que fazer ele também se alimentar através de uma API. Que tem dois tipos de documentos novos, né? Que estão tudo em API. Aí a gente tá quebrando a cabeça, mas a gente já faz o consumo, né? A consulta a gente já conseguimos fazer, ele já retorna a API.
Agora a gente tem que fazer só a distribuição dentro dos códigos, né? Porque como a alimentação dela é tudo através do banco de dados, né? Então ele tem várias carry dentro do código. A gente vai ter que modificar essas carry para fazer umas validações, né? Para quando for da API, né? Ela fazer outro tipo de comando dentro do código. Mas trabalhinho, um esforço de uma semana pra gente conseguir fazer. Mas é legal, pelo menos você dá esse embasamento aí dos arreios, né? Que a gente fez aí, é mais ou menos aí que eu preciso fazer, mas lá na orientada objeto, né? Orientada objeto do Java. Sim, eu entendi. Não é difícil não, cara. Se você vai estudar mais um pouquinho aí, já você mata a charada. Não é difícil, tá? Mas de novo, vou dizer para você, no C Sharp é mais fácil, bem mais fácil. Mas fica tranquilo, isso aí já você mata a charada. Beleza? Vamos em frente, ó. Agora a gente vai... Bom, a gente já meteu a mão na massa, já sabe como funciona, já viu como funciona o protótipo do trabalho e tal. Beleza? Vamos às conclusões para a gente encerrar a aula, tá? Bootstrap é um framework gratuito que tem ganhado cada vez mais popularidade entre desenvolvedores front-end. Ele pode ser usado facilmente e poupa muito tempo dos desenvolvedores em não ter mais que escrever manualmente a sintaxe todas as vezes que forem programar. O framework também é muito flexível e pode acomodar quase todas as necessidades de desenvolvimento web front-end. Suas melhores habilidades incluem, mas não se limitam, a funções que permitem que páginas da internet funcionem em telas de qualquer tamanho. Na minha concepção, eu digo mais, né? Sem o Bootstrap você não consegue fazer nada responsivo. Acabou por aí. Hoje em dia, ele é o principal framework para você atuar dessa forma. Existem outros? Existem. Mas não são tão famosos e não tem tanto material quanto o Bootstrap tem. Né? Beleza. Vamos então para a Chloe. E a Chloe, tadinha, traz o relatório de aula e eu preciso do relatório de aula, que é a última nota de vocês. Tá? Muito bem. Vocês vão fazer lá no relatório, vocês vão falar sobre os conceitos de Bootstrap e a experiência no desenvolvimento dessa página que a gente fez hoje. Lembrando, vocês já têm, com esse código de hoje, vocês já têm o código da página de estados e já tem o código da página de municípios por estado. Quer dizer, o trabalho já está mastigado e pronto, dado para vocês. O que precisa ser feito? Vocês precisam codificar isso, né, na maneira de vocês, e criar um documento explicando o que foi feito passo a passo. Vocês vão pegar essas duas páginas, vocês vão pegar a pasta de scripts, que vão ter 2 scripts lá dentro, e mais esse documento, que eu sugiro seja feito no formato PDF. Vocês vão compactar tudo isso e mandar para mim, no dia da prova. Lembrando, esse trabalho vale 50% do trabalho da nota, certo? Então, ele vale 50% da nota da prova. Eu li uma coisa e falei outra. Então, 50% da nota da prova. Então, a prova, a N1 vale 1.000, esse trabalho vale 500 e a prova vale 500. Certo? Então, quem não entregar o trabalho já vai metade da nota da prova. Isso é complicado. Então, não é muito difícil, as coisas já estão bem mastigadas. A preocupação maior de vocês é construir o documento que explica como fazer passo a passo. Esse é mais complicado, eu sei, é até um pouco mais trabalhoso. Mas, se vocês seguirem a criação das páginas e dos scripts, vocês conseguem facilmente criar esse documento para me entregar. Beleza? Então, o assunto do relatório é ADS Atividade 2020-1003, que é a data de hoje. A data de entrega desse relatório é dia 5/10 de 2020, segunda-feira, até às 11h59 da noite. Vocês têm 48 horas para fazer o relatório. Beleza? Muito bem. Eu estarei aguardando a entrega dos relatórios. Lembrando que os relatórios representam uma nota A1, né, a nota de atividade de vocês, tá? Então, eu estou aguardando os relatórios para fechar a nota A1 de vocês. Alguma dúvida?
questão do relatório, Luizão, é PDF? Eu, assim, nunca tive algo com o senhor. Aí é questão de PDF, doc, posso Não. mandar depois. O relatório você faz o seguinte: você bola seu relatório falando a respeito daquilo ali. Você vai colocar o teu relatório no corpo do e-mail, tá? Usando redação simples. Não precisa usar BNT, nada do gênero. Você vai escrever a respeito e colocar No corpo do e-mail, entendi. no corpo do e-mail e mandar para mim. Tranquilo. Usando esse assunto, tá? Lá no assunto do e-mail. Esse que está em vermelho aqui, beleza? Silas, Tranquilo. você e seus colegas que fizeram matrícula depois, eu estou gravando o vídeo, eles podem ver isso depois, se for o caso. Espero que vejam, porque por enquanto, estão com 0. Você e seus colegas podem fazer o seguinte: vocês podem preparar os relatórios anteriores, esse é o 5º. Vocês têm, eu dou essa oportunidade porque vocês fizeram o ajuste depois, né, entraram depois que as aulas começaram. Então, entendi. Vocês podem preparar os 5 relatórios, tá? Anexa eles para um e-mail e manda para mim como atividade A1, tá? Deixa eu colocar aqui no notepad aqui, ó. Tá. Que aí fica gravado, fica mais fácil para você, né? Então vamos lá. Vocês vão mandar então vamos lá. Preparar os 5 relatórios. Estão todos em vídeo, é só acompanhar os vídeos que você consegue montar, tá? E enviar anexado ao e-mail com o seguinte assunto. 2 pontos. Vai colocar ADS atividade A1. Certo? Sim, Aí sim. Beleza. Aí você manda para mim, eu avalio os 5 e dou a sua nota de atividade A1. Lembrando, cada um deles vale 200 pontos. Somados, dão 1.000 pontos. Entendi. Então, mandando esses caras para mim, eu já lanço a nota de vocês. Tá bom? Tranquilo. Joia. Beleza, então encerramos aqui. Meu e-mail está aqui, ó, luiz.rodrigues@educadores.net.br, tá? Lembrando também que esse PDF vai estar junto com o código, vai estar disponível no Google Drive, e essa aula gravada está lá no YouTube. Toda a informação que precisa tem lá no grupo do WhatsApp. Show? Beleza. Em nome do Unidep e Croton, agradeço a presença de vocês. Um abraço, tudo de bom e até a próxima. Valeu, obrigado, Luiz. Bom final de semana. Até mais. Falou. Abraço.